Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quinta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição faremos uma abordagem sobre as diretrizes de distribuição e alimentação das cargas em instalações elétricas residenciais no tocante aos componentes de iluminação. Bons estudos e vamos lá. Vimos nas lições anteriores os critérios para dimensionamento das cargas de iluminação e força de uma unidade habitacional. Então, dimensionadas essas cargas, o passo seguinte é alocá-las na planta arquitetônica. A rigor, não há regras para a alocação desses pontos para alimentação de cargas, seja de iluminação ou força, ou até mesmo interruptores em uma instalação elétrica, tendo em vista que a alocação desses pontos ela depende da alocação também da carga que se irá utilizar naquela instalação, ou seja, da alocação do próprio equipamento que fará uso daquele ponto de alimentação. Contudo, há algumas sugestões a serem seguidas para a alocação desses pontos, de modo que os pontos de alimentação, como tomadas de corrente, luminárias e interruptores, eles sejam acessíveis aos usuários. Além de acessíveis, que eles também sejam seguros, de forma a não apresentar altos riscos elétricos para os usuários. Quando o projeto arquitetônico é fornecido com o layout de localização dos móveis, essa alocação dos pontos ela fica facilitada, tendo em vista que há uma indicação da localização das cargas elétricas que serão utilizadas naquela instalação, principalmente em ambientes como cozinha, área de serviço, sala, em quartos, quando você tem a alocação dos ar-condicionados ou outros pontos de iluminação. Então, de modo a auxiliar o projetista na alocação desses pontos, nesse material serão apresentadas algumas diretrizes para a distribuição e alimentação das cargas em instalações residenciais. Então, é esperado que ao final dessa lição você tenha a capacidade de assimilar as diretrizes para a inserção dos pontos de iluminação, as diretrizes para inserção dos pontos de controle de iluminação. Quando falamos de controle de iluminação, estamos falando especificamente dos interruptores. Assimilar também a inserção dos pontos de força, através de tugs e tuis, então a instalação das tomadas de corrente especificamente. Assimilar as diretrizes para a inserção dos condutos, para alojamento dos condutores. Quando falamos de condutos, nas instalações residenciais estamos falando basicamente de eletrodutos. Bem como assimilar as diretrizes para a inserção dos condutores para a alimentação dessas cargas. Nossa unidade que está sendo trabalhada nessas lições se refere a um apartamento. Então nós temos aqui a planta baixa desse apartamento com a distribuição dos cômodos, e nas lições anteriores já foi feito esse dimensionamento do quadro de carga, onde nós temos aqui um quadro de resumo das cargas da instalação, que contém ambientes sala de jantar e estar, cozinha, hall, quarto, suíte, área de serviços, banheiros WC1 e WC2. Para cada um desses cômodos foi prevista uma carga de iluminação, de tugs, e em algum desses cômodos também há tomadas de uso geral. Então, a partir dessa planta, vamos então fazer a alocação inicialmente dos pontos de iluminação. Então, nós temos aqui os ambientes e a potência de iluminação de cada um desses cômodos, e trabalharemos nessa lição na distribuição desses pontos ao longo do próprio cômodo. Então, foi dividido os circuitos da instalação. Então, em uma aula anterior, trabalhamos os critérios de divisão dos circuitos da instalação elétrica. Foram definidos para a iluminação dois circuitos. Então, o circuito 1 e o circuito 2, no qual o circuito 1 ele compreende os pontos de iluminação da cozinha, hall, área de serviço e os banheiros WC1 e WC2. Já o circuito 2, ele foi destinado ao circuito de iluminação da sala de jantar e estar, do quarto e da suíte. Então, temos aqui a distribuição e a potência de cada um desses cômodos, e vamos então alocar essas luminárias, os pontos de iluminação, nesses cômodos, de forma que a gente possa ter uma melhor distribuição de luz nesses ambientes. No tocante à localização desses pontos, é interessante que a localização das luminárias elas possibilite a distribuição de luz de maneira uniforme no cômodo. Naturalmente, isso nem sempre é possível, tendo em vista que para você ter uma iluminação
uniforme do cômodo, você demandaria a utilização de muitas luminárias na instalação. Então, do ponto de vista econômico, isso não é viável. Então, é interessante que você adote luminárias que elas consigam fazer uma boa distribuição de luz. Essa distribuição de luz ela pode ser verificada através das curvas de distribuição luminosa ou fotométrica de cada uma da luminária, que elas são apresentadas em coordenadas e que representam a distribuição da intensidade luminosa em um plano de trabalho. Então, em outras palavras, é a representação gráfica do comportamento da distribuição de luz numa fonte luminosa. Então, nós temos aqui duas curvas de distribuição de luz de luminárias. Aqui temos outras duas. Em instalações industriais, quando você vai fazer um projeto luminotécnico, essas curvas de distribuição luminosa, elas são utilizadas na elaboração do projeto de forma que você tenha uma distribuição de luz o mais uniforme possível e atinja os níveis de iluminamento que aquele ambiente requer. No caso de uma instalação residencial, geralmente não é feito o projeto luminotécnico e essas luminárias elas são instaladas no cômodo a critério do cliente. Geralmente ele escolhe o tipo de luminária que ele acha mais adequado para aquela instalação, não necessariamente seguindo um projeto arquitetônico, um projeto elétrico em si para aquela parte do circuito de iluminação. Mas é interessante que você, enquanto projetista, conheçam essas diretrizes para que você possa, enfim, elaborar um projeto luminotécnico de forma adequada que venha atender as necessidades daquele cliente. Então, de maneira geral, as regras ou sugestões para se aplicar os circuitos de iluminação e no tocante à localização das luminárias nos ambientes, que em residência e cômodos de pequenas dimensões, geralmente se instala somente um ponto de luz lá no teto. Então, geralmente em banheiros, áreas de serviços, pequenos corredores, closet. Geralmente esses ambientes é instalado apenas um ponto de luz no teto, em pequenos quartos também. Em alguns outros pontos se instala mais de um ponto. Então, geralmente em cômodos de maiores dimensões, com formatos retangulares, como é o caso de salas conjugadas, tipo sala de jantar, estar, copa, cozinha. Aí nesses casos geralmente se instalam 2 pontos de luz no teto, de forma que você consiga uma melhor distribuição de luz naquele ambiente. Não há regra quanto ao número de luminárias por cômodo, ficando a cargo do projetista essa definição. Em geral, as seguintes recomendações elas podem servir de referência para o projetista. Então, naqueles cômodos quadrados de pequenas dimensões, você pode colocar somente uma luminária no centro do cômodo. Então, temos aqui 2 cômodos, temos aqui a cozinha, um quarto, onde essa luminária está colocada no centro do ambiente. Observe que a distância entre a luminária e essa parede é C e também a distância entre a luminária e a parede do lado oposto também é C. Então, aqui ela está localizada no centro. Da mesma forma, na horizontal, a distância entre a parede do lado esquerdo e o centro da luminária é L, e entre o centro da luminária e a parede à direita também a distância é L. Naqueles cômodos retangulares de pequenas dimensões, também colocar uma luminária no centro do cômodo. Então, nós temos aqui as luminárias locadas no centro do cômodo. Naqueles cômodos retangulares de grandes dimensões, aí é interessante você colocar 2 luminárias igualmente espaçadas no cômodo. Então, nós temos aqui um ambiente compartilhado, né, sala de jantar e estar, no qual nós temos 2 luminárias distribuídas nesse cômodo. Então, na horizontal aqui, observe que ela está no centro, e na vertical é interessante que a distância entre as luminárias seja o dobro da distância entre a luminária e a parede. Então, essas são dicas para se instalar de forma adequada as luminárias em cômodos, sejam ele retangular ou quadrado. Então, no caso do nosso objeto de estudo, nosso apartamento, foram definidos 2 circuitos, como foi informado anteriormente, e temos aqui a distribuição dos pontos do circuito 1. Então, nós temos aqui o cômodo da cozinha, nós temos a área de serviço, temos os 2 banheiros e temos aqui o hall. Observe que aqui no banheiro foram locados 2 pontos de luminárias, sendo um ponto
para a iluminação do próprio ambiente e outro ponto para a iluminação de espelho, que geralmente está localizado junto à pia nos banheiros. Então, como simbologia, é utilizada a simbologia da 5444, a NBR 5444. Embora essa norma esteja cancelada pela ABNT, ela ainda é utilizada por projetistas, de modo que praticamente todos os projetistas de engenharia elétrica eles utilizam ainda essa simbologia. E, embora a norma esteja cancelada, o tipo de simbologia que é mais comum nos projetos de engenharia elétrica, então fica fácil a interpretação, tanto por parte dos eletricistas, eletrotécnicos e também dos engenheiros que trabalham nas instalações elétricas. Então, essa simbologia da norma no tocante a luminárias, a pontos de luz no teto, está aqui a simbologia, onde 1 representa o circuito daquela luminária, o C representa o retorno, ou seja, o interruptor que vai fazer o acionamento daquela luminária, e 50 aqui representa a potência em VA. Ponto de luz na parede, o símbolo é um pouco diferente, onde o 1 também representa o circuito, D representa o retorno e 50 representa a potência em VA daquele ponto. Nesses casos, para pontos de luz na parede, geralmente uma altura comum de se instalar a luminária na parede é a 2 metros do piso acabado. Observe aqui que no dimensionamento das cargas de iluminação foi previsto para cada um dos banheiros uma potência de 100 VA, e aqui essa potência foi dividida para 2 pontos de luz. A critério do projetista, ele também poderia ter aplicado uma potência de 100 VA para cada um desses pontos aqui. Então nós temos aqui um maior detalhe, a distribuição das luminárias nesses cômodos, principalmente nos 2 banheiros, onde essas luminárias de luz aqui, onde esses pontos de luz na parede, eles têm a função de justamente iluminar um espelho que fica localizado aqui junto à pia. O circuito 2 ele foi dividido para a sala de jantar estar, o quarto e a suíte, e aqui nós temos a distribuição desses pontos como projetado. Então, lembrando, aqui em função da simbologia, são todos pontos de luz no teto. E no geral nós temos essa distribuição dos pontos de luz em toda a edificação. Esses pontos de luz eles devem ser comandados por interruptores. Então, o mais comum é fazer a utilização de interruptores em instalações que têm algum circuito de automação. Esse ponto de luz ele pode ser acionado de uma outra forma também. Então, além do interruptor, ele também pode ter um outro sistema de acionamento. Mas é interessante que pelo menos sejam instalados interruptores para fazerem o acionamento desses pontos de luz, independente de ter automação ou não naquela edificação. Se houver automação, vai se utilizar um interruptor especial que pode ser acionado tanto localmente como remotamente. Então, quanto à localização desses interruptores, é interessante que o interruptor ele seja instalado na área interna do cômodo, logo na entrada, no mesmo lado da maçaneta de abertura da porta. Ou seja, isso aí é uma precaução para evitar que existem alguns projetos, por incrível que pareça, que ao abrir a porta do cômodo, a porta não permite o acesso ao interruptor. Então, devendo o usuário ter que adentrar o cômodo, fechar a porta para poder fazer o acionamento da iluminação. Então, e quando esse cômodo possui mais de um ponto de acesso, ou seja, 2 portas, até corredores, por exemplo, então nesse caso pode-se instalar tanto interruptores three-way, para você ter pelo menos 2 pontos de acionamento, e também interruptor intermediário four-way, que nesse caso aí você pode ter mais de 2 pontos de acionamento. Então, a critério do projetista, a quantidade de pontos de acesso é definida por ele. É muito comum a utilização de three-ways em escadas, onde você coloca um three-way no início da escada, no primeiro pavimento, em um pavimento, e o outro three-way no outro pavimento, de forma que você possa acionar a iluminação daquela escada, tanto no acesso pelo pavimento 1, por exemplo, quanto no acesso pelo pavimento 2.
Uma sugestão nas escadas, ao invés de se estar instalando interruptores, é instalar sensores de presença, que eles são mais úteis nesse caso e dá uma maior comodidade ao usuário. Então, quando você fizer uso desses interruptores, seja paralelo ou intermediário, ele deve ser instalado um interruptor em cada ponto de acesso ao cômodo ou aquele ambiente. Na instalação, quando houver mais de uma luminária naquele ponto, é interessante que se utilize um interruptor independente para cada luminária. Não quer dizer que você vai ter 2 pontos de interruptores. Você pode ter um ponto com 2 interruptores, no caso, interruptor de 2 seções ou 3 seções ou mais seções, conforme a necessidade. Então, por comodidade, nesse caso, um interruptor paralelo ele pode ser instalado próximo à cama, porque aí você tem o acesso tanto na entrada do cômodo como do lado da sua cama. Então, e quando houver alguma iluminação decorativa em bancadas, painéis ou outros pontos, aí o acionamento dessa iluminação ele pode ser instalado tanto próximo à cômoda ou à cama ou outro ponto da instalação, ficando a critério do projetista. Então, no tocante à localização dos pontos de acionamento dessas cargas, como foi falado, é interessante que cada cômodo tenha um ponto de acionamento próprio. Então, nós temos aqui a cozinha e temos o interruptor de acionamento à cozinha. Então, nós temos aqui a simbologia do interruptor. Observe que é o mesmo símbolo da luminária, e o que muda são as dimensões da luminária no teto, no caso, o ponto de luz no teto. Então, nós temos aqui o A, que comanda esse ponto de iluminação. No interruptor, não é necessário você identificar o número do circuito. Temos aqui a área de serviço, o retorno B, então aqui o interruptor que comanda esse ponto de luz. Lá no banheiro nós temos 2 pontos, temos um ponto de luz no teto e um ponto de luz na parede, e consequentemente precisamos de 2 interruptores, ou o interruptor de 2 seções. Então nesse caso aqui foi instalado o interruptor de 2 seções, onde as letras C e D representam os retornos de acionamento, sendo o C para o acionamento do ponto de luz no teto e o D para o acionamento do ponto de luz na parede. Da mesma forma, no segundo banheiro temos também o interruptor de 2 seções para acionamento das luminárias no teto, o ponto de luz no teto, que é o retorno E, e o ponto de luz na parede, que é o retorno F. Aqui no hall, da mesma forma, temos o interruptor de uma seção para acionamento desse ponto de luz no teto. Já no caso aqui da sala de jantares, que é uma sala compartilhada, nós também temos um interruptor de 2 seções, onde cada seção vai comandar uma das luminárias. E temos aqui no quarto também um ponto de luz no teto com acionamento com interruptor, e na suíte temos um ponto de luz no teto também com acionamento com interruptor. Observe que nesses casos aqui todos os interruptores eles foram instalados na parte interna do cômodo. Em alguns ambientes é possível também a instalação desse interruptor numa área externa ao cômodo. Por exemplo, aqui na área de serviço, esse interruptor também poderia ser instalado aqui nesse ponto. Quando se faz essa opção, aí depende muito do projetista, às vezes para aproveitar uma caixa de passagem ou um eletroduto para facilitar e reduzir os custos nessa instalação. Além dos pontos de acionamento da instalação, dos pontos de iluminação, é interessante que na edificação elas conste também um sistema de identificação de acesso do usuário, como cigarras e sirenes. Então, nesse caso aqui, nós temos uma campainha instalada na residência, aqui instalada lá na cozinha. Então, essa campainha ela é acionada por um interruptor de campainha que é instalado na parte externa à edificação. Então, deve lembrar que esse interruptor de campainha deve ser instalado na área externa da edificação, na porta de acesso da edificação. Então temos aqui o interruptor da campainha, a simbologia dele é diferente das demais simbologias de interruptores, e aqui nós temos a própria campainha. A altura desses interruptores nas instalações, não há uma regra geral sobre a altura desses interruptores. A 5444 ela não faz referência à altura
de instalação de interruptores, mas é muito comum fazer a instalação do interruptor em uma altura entre 1,10 e 1,30 metros. Aí fica a critério do projetista escolher qual a melhor indicação. Na norma 5444 há uma sugestão da altura de instalação das tomadas de corrente, mas não há sugestão sobre a instalação dos interruptores. Então, seguindo a recomendação da norma no tocante à instalação de tomadas, que sugere que essas tomadas a meia altura ela seja instalada a 1,30 m, é uma boa recomendação também para a instalação dos interruptores. Vimos até aqui as diretrizes para a distribuição da alimentação das cargas de iluminação em instalações residenciais. As recomendações transmitidas elas se enquadram como sugestão e não se aplicam como uma regra geral na instalação, na elaboração de projetos, mas são recomendações que se enquadram como sugestão e se aplicam para a grande maioria das instalações habitacionais. Então, não há como uma regra geral de definição desses pontos de iluminação, da alocação dos pontos de iluminação, visto que cabe ao projetista definir a melhor localização desses pontos. Então, todas as observações apresentadas aqui, elas devem fazer parte de sua vida profissional, de forma que você possa, enquanto engenheiro, elaborar projetos seguindo as diretrizes das normas vigentes. Não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele abordaremos sobre as diretrizes para a distribuição e alimentação das cargas em instalações residenciais, especificamente a localização dos componentes do circuito de força, nesse caso, as tomadas de corrente para TUGs e TUIs. Até o próximo vídeo.